tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu continuarei com a minha exposição no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O capítulo 12, ele vai falar a respeito do aprisionamento de Pedro e também a sua libertação. Pedro, ele foi aprisionado pelo rei Herodes e, milagrosamente, Pedro também foi liberto. Vamos, então, ler o texto sagrado que relata este fato. Fato este narrado pelo médico Lucas. Ele escreveu o evangelho que leva o seu nome e também escreveu os Atos dos Apóstolos, ou os Atos da Igreja. Diz assim o versículo 1 do capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Veja que quando a igreja começou a crescer ali na região de Jerusalém, Judéia, também expandiu para a região da Samaria, Galiléia, e o evangelho agora estava também na região de Cesareia, a Antioquia da Síria e outros lugares. Quando o evangelho do Senhor Jesus começou a se expandir, o inimigo começou a usar o quê? Pessoas para tentar impedir o avanço da igreja. Interessante é que em toda a história da igreja até os dias atuais, ela tem passado por estas perseguições. Assim como no seu início, ela passou por perseguição, continuou passando por perseguições, continua até os dias atuais e continuará no futuro a passar por perseguições. E aqui não foi diferente. Herodes, este Herodes aqui, lembrando que ele é o Herodes Agripa I, ele era neto de Herodes o Grande. O Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, ele foi educado em Roma. Ele era um amigo íntimo do imperador Calígula e apoiou também a elevação de Cláudio, o imperador Cláudio, que morreu no ano 54. Como ele apoiou o imperador Cláudio e o imperador Calígula, este último acrescentou a Herodes Agripa I a Judéia e Samaria ao reino, a ele concedido no caso de Calígula. E ele tornou-se um amigo zeloso de quem? Dos judeus. E ele conseguiu a simpatia também dos judeus. Parece que uma troca aí de favores, e os judeus acabaram tornando-se amigos zelosos com relação à pessoa de Herodes. No caso aqui, Herodes Agripa I. Parece que para mostrar esse favor para com os judeus, ele começou a perseguir os cristãos. Até porque os judeus, eles viam no cristianismo uma ameaça futura. Eles temiam pelo crescimento do cristianismo e pelo decréscimo do número de seguidores do judaísmo. E parece que Herodes percebeu isso, vendo que os judeus estavam preocupados com os cristãos, porque eles cresciam em número, principalmente na região da Judéia. Então Herodes Agripa I, ele, para agradar os judeus, o que ele faz?
ele começa a maltratar os discípulos do Senhor Jesus. Então, primeira coisa que ele fez foi o seguinte: ele matou Tiago. Quem é esse Tiago aqui? Esse Tiago aqui era irmão de João, filho de Zebedeu. Outra coisa é que esse Tiago aqui bebeu do cálice predito pelo Senhor Jesus lá em Marcos, quando Jesus disse em Marcos, no capítulo 10, versículo 38, 39. Então, o primeiro que bebeu desse cálice foi Tiago, irmão de João. E depois, posteriormente também, João, ele bebeu desse cálice. Ele foi preso na ilha de Patmos, ele sofreu muitas perseguições. Claro que não chegou a ser morto por espada, mas ele passou por muitas perseguições, principalmente quando ele foi preso ali nesta ilha. E primeiro, então, aí, Tiago, filho de Zebedeu, ele é morto à espada. E, prosseguindo o texto, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Então, como a morte de Tiago agradou aos judeus, ele viu que isto realmente foi agradável aos judeus, a morte desse apóstolo de Cristo. Com certeza, os judeus, eles comemoraram a morte deste apóstolo de Cristo, e Herodes, ele prende também Pedro. O intuito aí de cativar a confiança dos judeus ali da região da Judéia e ao redor ali da região da Judéia. E era o período dos pães asmos. Os pães asmos eram uma festa judaica que começava com a Páscoa e durava mais 7 dias. Então, Páscoa e mais 7 dias. Então, um total de 8 dias. Começava com a Páscoa, a festa dos pães asmos. Ela começava com a Páscoa e durava um período de 7 dias. Então, ele aproveitou aí a festa em que os judeus estavam todos ali reunidos em Jerusalém. Então, para mostrar ali o seu favor para com os judeus, ele fez isso justamente quando a Jerusalém estava repleta de judeus que tinham vindo comemorar a Páscoa judaica. Então, ele prende também Pedro. Diz o versículo 4, tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então ele foi preso durante a Páscoa, talvez esse período aí, e a intenção de Herodes era o quê? Apresentar Pedro após a Páscoa e também executá-lo. Talvez esse era o intuito de Herodes, apresentar Pedro após a Páscoa e executá-lo assim como ele executou Tiago. E mais uma vez ele agradaria aos judeus, isso seria agradável a eles. E veja que ele foi guardado por soldados, 4 escoltas de 4 soldados, uma para cada vigília da noite. Então, para cada vigília da noite era destinado o quê? Uma escolta de soldados, de 4 soldados. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Interessante esta parte é que este versículo aqui fala da intercessão. Pedro estava preso, mas a igreja não estava parada. A igreja não estava inerte. A igreja estava orando a Deus, intercedendo junto a Deus em favor da pessoa de Pedro. Com certeza,
Eles estavam suplicando ao Senhor para que o Senhor o libertasse da prisão, já que a igreja era sabedora de que o Tiago havia sido morto à espada. Eu não sei se Pedro sabia, provavelmente sim, e a igreja também. Então, a igreja, sabendo do triste fim do apóstolo Tiago, eles temiam também agora pela vida do apóstolo Pedro. E veja que Pedro, ele era um homem de destaque diante do grupo de apóstolos. Ele geralmente era o porta-voz do grupo, apesar de que em alguns momentos da sua vida ele tomou algumas atitudes precipitadas, mas isso faz parte da natureza humana. Mas, contudo, ele era um homem que sempre era o porta-voz do grupo, ele estava à frente falando. E pode ver que no dia de Pentecostes, eu já meditei, no capítulo 2, quando ele estava reunido e após o Espírito Santo ser descido ali, ele tomou a frente e foi o porta-voz daqueles 120 discípulos que ali estavam reunidos e falou por eles, informando o que aconteceu naquele exato momento. E, após o seu sermão, 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Então, ele sempre foi o porta-voz. Pedro sempre estava falando. Como a igreja temia pela sua vida, eles entraram em oração. Pode ir, ó. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja aí no versículo 6, vamos subir a tela um pouquinho. Quando Herodes estava para apresentá-lo, então provavelmente no dia seguinte, Herodes ele ia apresentar Pedro e possivelmente ele seria morto à espada para agradar aos judeus. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Como era 4 soldados, então tinha 4 escoltas de 4 soldados. Total de 16 soldados que eram distribuídos aí ao longo do dia. 2 soldados estavam presos junto a ele e provavelmente 2 soldados estavam na porta do cárcere. Então ele era guardado com muita segurança. E era impossível alguém escapar se o auxílio não viesse do próprio Deus. Veja no versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Interessante é que os soldados, eles não viram nada disso. A luz iluminou a prisão, o anjo tocou em Pedro, despertou a pessoa de Pedro, as cadeias que estavam nos braços ou nas mãos, não sei, de Pedro, elas caíram. Se ele estivesse no tronco, provavelmente também foi aberto. Ele levantou, provavelmente fez barulho, mas aqueles soldados, tanto os que estavam na porta, como aqueles que estavam ao lado da pessoa de Pedro, nada viram. É algo sobrenatural, é algo que não se pode explicar com um raciocínio humano, mas é algo que Deus fez, e o fato é que ele foi libertado da prisão. Então ele cingiu, colocou o cinto e calçou as sandálias, provavelmente ele estava descalço, então tudo leva a crer que ele estava preso a um tronco. Calçou as sandálias que estavam próximas a ele e pegou a capa, provavelmente a capa de proteção, porque era noite,
não sei se fazia frio, provavelmente sim, e ele seguiu aquele anjo. Então, saindo, o seguia. Seguia quem? O anjo. Não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro, até aquele exato momento, ele não estava entendendo nada. Ele pensou que aquilo era uma visão, ele estava tendo uma visão. Por quê? O anjo vem até o cárcere, ilumina todo o cárcere, as cadeias caem das suas mãos, ele levanta, cinge, calça as sandálias, pega a capa, passa pelas portas e nenhum dos soldados que ali estavam, os 4 soldados que guardavam a pessoa de Pedro, eles viram. Eles não perceberam nem a saída de Pedro. Interessante é que um soldado romano, ele era responsável pelo preso. Fato é que se ele deixasse que o preso se libertasse sozinho, eles pagariam com a própria vida. A penalidade para o soldado que deixava o preso ir embora era a sua própria vida. Então, um soldado romano, em sã consciência, jamais ele dormiria no seu posto de trabalho. Então, eles não dormiam aqui. Eles não estavam dormindo. Eles estavam conscientes. Mas algo sobrenatural aconteceu, que os seus olhos não viram o anjo, não viram a pessoa de Pedro se levantar, não viram as cadeias, não viram nada daquilo que aconteceu, mas algo estava acontecendo. Os seus olhos foram como que tapados naquele exato momento. Isso é um milagre. Vamos para o versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, terminou ali o trabalho do anjo. O trabalho do anjo, designado pelo próprio Senhor Deus, enviado ali para libertar Pedro. O trabalho daquele anjo era o seguinte: tirar Pedro da prisão. Interessante aqui que o portão de ferro automaticamente ele se abre. E esses portões, eles que davam acesso a essas penitenciárias do período do Império Romano, eram guardados o quê? Por sentinelas. Pode ver que tinha a primeira e a segunda sentinela. E os portões se abriram e eles não viram nada. Não perceberam nada. Passaram pelos sentinelas e eles não viram absolutamente nada. O portão se abriu e eles também não perceberam. Quando o anjo se apartou da pessoa de Pedro, olha aí, versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Com certeza, os judeus que habitavam ali em Jerusalém, eles sabiam da prisão de Pedro. E eles estavam nesta expectativa de que Pedro, no dia seguinte, fosse morto. Talvez eles estavam esperando somente passar o período da festividade. E após o período da festividade, que é da Páscoa e dos Pães Asmos, ele seria executado. Então a expectativa do povo judaico era muito grande. E ele falou assim, realmente, Pedro caindo em si, ele disse: eu sei que realmente o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e também de toda a expectativa do povo judaico. Versículo 12. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Esse aqui é João Marcos. João Marcos é aquele que escreveu o evangelho que leva o seu nome, Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas
e oravam. Interessante, aquela hora da noite, a igreja estava orando a favor de Pedro. Eles estavam em vigília, orando e intercedendo a Deus para que Pedro fosse libertado da prisão. E Deus escutou e atendeu a oração da igreja. Mas alguém possa perguntar, e Tiago? Tiago não foi morto à espada? Por que ele também não foi liberto? Irmãos, nós não sabemos os desígnios do Senhor, a soberania do Senhor. Claro que da mesma forma como Deus enviou o seu anjo e libertou Pedro da prisão, ele poderia ter enviado também o seu anjo e libertado Tiago. Mas ele não fez isso. Isso está o quê? Na sua soberana vontade. Esses desígnios do Senhor ninguém sabe explicar. Para cada pessoa, Deus tem um plano na face dessa terra. E coube a Tiago passar por esse caminho. Ele perdeu a sua cabeça. Ele foi morto à espada, provavelmente, decapitado, ali em Jerusalém. E Pedro alcançou misericórdia e viveu mais um pouco. Claro, depois também Pedro, ele passou pelo martírio, segundo a tradição. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, vejamos que todos esses homens passaram por alguns momentos em suas vidas, momentos de tribulações. Uns antes e outros depois, como é o caso aqui de Tiago e de Pedro. Mas Pedro, nesse exato momento aqui, ele foi liberto. E a igreja estava orando a favor deste homem. E ele foi para a casa de Maria, que é a mãe do João Marcos. Versículo 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode. Interessante aqui que postigo é um portão, pequeno portão de entrada. Veio uma criada chamada o quê? Rode. Ela veio para ver o que era uma serva. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Interessante que esta serva, esta criada, ela ficou tão feliz em ouvir a voz de Pedro, reconhecer a voz de Pedro e sabia que ele estava livre da prisão, porque todos oravam neste propósito, que ela, em vez de abrir o portão, deixar que Pedro entrasse, ela voltou correndo para anunciar aos demais irmãos que estavam em oração que Pedro tinha sido liberto. Então lhes disseram, quem? Os irmãos que estavam em oração, dentro da casa de Maria, a mãe de João Marcos. Eles disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, já que você está afirmando com tanta veemência, deve ser o seu anjo. Está no final do versículo 15. É o seu anjo. Porque os judeus criam nisso, que cada pessoa tinha o seu anjo da guarda. Até hoje, muitas pessoas creem dessa forma. Eu creio que, claro, o anjo do Senhor nos guarda, como diz lá, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra e os guarda do mal. Está escrito na palavra do Senhor. Outra coisa é que esse termo, esse versículo bíblico, o anjo do Senhor, o termo está no singular. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. E o único anjo que ele é onisciente, onipresente, onipotente, que está em todos os lugares, é o próprio Senhor Deus. Então, talvez é uma manifestação divina que nos guarda em todos os lugares que nós estamos. Mas os judeus, particularmente, eles acreditavam que cada pessoa tinha o seu anjo. E esse anjo se parecia com a própria pessoa. Então, por isso que é o seu anjo, essa é a voz dele. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Então, Pedro insistia, batendo na porta. Já que ele estava na rua, ele não poderia ficar na rua, poderia ser visto por alguém e ser preso novamente. Já que ele estava liberto, ele batia insistentemente para que os irmãos
viessem e abrissem a porta. E quando eles abriram, eles ficaram o quê? Atônitos é maravilhados, olha aí, exteme, deslocado, surpreendido, espantado, maravilhado, atônito. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, eu não sei se eles gritaram de alegria, não sei o que eles fizeram, se eles louvaram a Deus, eles fizeram um barulho a ponto de Pedro, olha, vamos calar, porque vocês vão acordar a vizinhança. Contou-lhes para que calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Lembrando que esse Tiago aqui não é o que morreu à espada, esse Tiago aqui já é o Tiago que foi um dos apóstolos de Cristo, meio-irmão de Jesus, filho de Maria, com José. Esse Tiago aqui foi um dos colunas ali da igreja primitiva. E Pedro disse, olha, anuncia isso a Tiago e aos demais irmãos, aos demais discípulos. E saindo, ele retirou-se para outro lugar. Ele fugiu provavelmente ali da região da Judéia. A Bíblia se cala para onde ele foi. Não sabemos. Mas Pedro ele já tinha estado na Cesareia, estado em Jope, ele tinha estado em vários lugares, a região da Galileia, talvez ele tenha ido para lá, nós não sabemos. Versículo 19, Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçados. Eles foram levados o quê? A castigo. Quem? Os soldados que não cuidaram da pessoa de Pedro. Eles foram condenados. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então, Herodes estava onde? Herodes ele estava na região da Judéia por ocasião da festa, da Páscoa judaica. E ele fez isso durante esse período que ele estava lá. Quando ele viu que ele não conseguiu tirar a vida do apóstolo Pedro, ele saiu ali da região da Judéia e voltou para a Cesareia. Cesareia era uma cidade costeira do mar Mediterrâneo e vamos dizer assim que ali era o QG, era o quartel-general dos reis que cuidavam daquela região, daquela província ali de Roma. E, passado alguns dias, vou relatar ainda a respeito da morte de Herodes, que o tempo permite. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Então, eles tinham uma pequena intriga a respeito de cereais. Com quem? Com Tiro e o pessoal de Sidom. Já era uma região acima um pouquinho ali da região da Galileia, de Israel. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, ele fala aí um tal de Blasto, que um copeiro, ele era um copeiro de Herodes Agripa I, que é o que eu fiz menção, camarista do rei, está dizendo aí, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Como Tiro e Sidom, eles dependiam dos cereais que vinham das terras onde o Herodes Agripa I ele reinava, eles procuraram o quê? Reconciliar, já que eles eram totalmente dependentes dos cereais que vinham desta região. E eles procuraram o quê? Herodes para fazer uma reconciliação. Em dia designado, um dia específico, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Esse aqui é o João Marcos,
os irmãos estavam reunidos justamente na casa da sua mãe. E veja que, depois desse fato acontecido aqui, quando o anjo do Senhor fere Herodes, ele expirou comido de vermes, inclusive Flávio Joséfo, ele cita a respeito desse fato acontecido em seu livro, porque ele não foi zeloso, ele não transferiu a glória para Deus, porque a glória só pertence a Deus. E ele, sendo vaidoso, ele recebeu toda essa glória para si. E ele foi fulminado, morto, comido de bichos, e ele expirou. E o interessante é que morreu um perseguidor do evangelho do Senhor Jesus. Herodes, ele queria tentar impedir o crescimento da igreja do Senhor Jesus ali na região da Judéia. Portanto, Herodes morreu. Mas no versículo 24, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Vocês podem ver que em toda a história da igreja, sempre isso tem acontecido. Pessoas nascem, pessoas morrem. Levanta-se perseguidores do evangelho, morrem perseguidores do evangelho, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre e ela se multiplica. Pode ser o país mais fechado do globo terrestre. Por mais fechado que ele seja, a palavra do Senhor entra lá, ela cresce e se multiplica. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. Ela é poder de Deus para aqueles que perecem. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei meditando no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. Até lá!